Oi gente, tudo bem? Esse é meu primeiro vídeo falando sobre maternidade. Confesso que começo assim a gente não sabe, né, por onde começar, mas eu vim aqui hoje para contar sobre o relato da minha gravidez. Algumas pessoas já sabem, outras ainda não, mas a gente teve uma gravidez bastante complicada, bastante incerta. Foi assim um turbilhão de emoções. Então vamos começar do começo. Bom, 9 semanas de gravidez, comecinho, eu no meio daqueles enjoos, mas tudo coisa normal. Fui fazer um ultrassom de rotina, era o segundo ultrassom que eu ia fazer. E aí aquela alegria, aquela empolgação, nossa, dia de ultrassom, né? Um evento da casa pra mim e pro Fê. Até que quando a gente começa a fazer o ultrassom, uma médica assim, laboratório, tá, gente? Grossíssima, não deu bom dia, não falou direito com a gente. Ela vira e fala: olha, tá vendo isso daqui no abdômen do seu bebê? Isso é uma mega bexiga. É bem provável que ele tenha alguma síndrome, algum problema. Isso não é comum e é melhor a gente esperar até o ultrassom morfológico pra ter certeza do que é. A gente já ficou assim, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, a gente tá, mas o que pode ser? Ah, isso pode ser síndrome de Down, ela falou. Isso pode ser alguma outra síndrome incompatível com a vida, mas assim, semana que vem vocês vêm fazer o morfológico, porque hoje a gente não tem horário pra vocês fazerem. E aí, a gente vê o que tá acontecendo. Oi? Como assim? Eu nem gosto de falar muito mal, mas a gente teve essa experiência no Salomão Zop, ali do Tatuapé, na cidade de São Paulo. Não me lembro o nome da médica, também não vem ao caso, mas assim, todo mundo indicou o Salomão Zop pra gente. Foi a primeira vez que a gente foi lá e foi esse o nosso tratamento. Bom, aí voltamos pra casa, desesperados, chorando no caminho, tal. Eu lembro que era um sábado, a gente tinha vários planos depois do ultrassom, a gente ia num aniversário, tal. Meu, acabou tudo, né? E aí, com aquele ultrassom em mãos, depois vou postar uma fotinho pra vocês desse primeiro ultrassom. Realmente, assim, quando você olhava pro abdômen do Luca, boa parte dele era uma bola, assim, que pegava quase todo o abdômen. Realmente, não tinha como não ver, sabe? Essa mega bexiga. E aí, desesperados, o que eu fiz? Isso foi num sábado. À noite a gente foi na casa da minha sogra, falou, bom, minha sogra, meu sogro experientes, né? Já acompanharam gravidez de muita gente, de sobrinhos, de parentes e etc. Eles, com certeza eles vão saber o que é isso. Chegamos lá, mostramos o ultrassom, eles falam, a gente nunca viu isso. Aí a gente já ficou desesperado, né? Como assim? Porque a gravidez é esse negócio, né? Ah, mas a fulana de tal já teve, foi assim, assim, assim. A gente tava em busca desse tipo de resposta. E aí, não, eles não sabiam. O que a gente fez no dia seguinte? Fomos pro Hospital São Luís, pra emergência mesmo ali, né, que tem uma emergência específica de maternidade, pra pedir pra fazer um ultrassom ali. Fizemos o ultrassom ali, aí uma médica muito mais simpática, né, e ela confirmou, ela, olha, realmente, isso não é normal, isso não é sempre que acontece, corram na médica de vocês, a princípio a gente já tinha uma ginecologista, uma obstetra, né, corram lá e vocês vão ter que investigar o que tá acontecendo. Bom, aí meu mundo caiu. Eu lembro até que eu liguei pro meu chefe na época e falei, olha, não sei como vai ser minha semana, não sei te explicar o que tá acontecendo na minha gravidez, mas tem alguma coisa muito errada e vamos ter que investigar. Bom, aí segunda-feira fomos lá na nossa obstetra na época, ela vira e fala, olha, realmente eu não sei o que é isso, o bebê é muito pequeno pra gente dar qualquer tipo de diagnóstico. Ela falou só que assim, obstetra lida com o básico da gravidez, com pressão alta, com diabetes gestacional, com essas coisas que são comuns da gravidez. Ela falou, eu não tenho nem conhecimento pra lidar com tudo isso. Então ela indicou pra gente uma equipe de medicina fetal do Hospital Santa Joana. Ela falou, olha, a melhor equipe do Brasil que tem pra cuidar disso. Então eu vou dar um encaminhamento pra vocês irem lá, fazerem ultrassom lá e a gente acompanhando, porque ninguém sabe o que é. Até então eu nem sabia o que era equipe de medicina fetal.
Tipo, oi, equipe de medicina fetal? Pra mim era só o obstetra que cuidava de mim e do bebê. Não sabia que tinha médicos específicos pra cuidar do meu bebê enquanto ele estivesse ainda na barriga. E fomos lá. Ah, detalhe, nessa época a gente já sabia que era um menino, tá? A gente tinha feito a sexagem fetal, foi uma semana depois da gente descobrir que era um menino. Então a gente já perguntava, né? Ó, isso é comum acontecer em menino ou em menina? E a resposta até dessa médica falou, olha, se fosse em menina era um pouquinho mais fácil da gente imaginar que era algum cisto, alguma coisa da parte ginecológica da menina já. Mas como é menino é mais difícil ainda. Bom, e aí assim, dias intermináveis, né? Fomos na segunda-feira nessa equipe aí. Não, isso segunda-feira a gente foi na nossa médica. Terça conseguimos um encaixe pra falar com essa equipe de medicina fetal. Chegamos lá e eles também disseram, olha, isso é super raro. Isso pode ser, aí confirmou, né? Pode ser síndrome de Down, pode ser algumas outras síndromes um pouco menos comum, pode ser algum problema no rim, na bexiga do bebê, pode ser válvula de uretra posterior, que até então eu nem conhecia nada sobre isso. Só que o bebê é muito pequeno pra gente conseguir ver o que tá acontecendo. Então, por enquanto, é só acompanhar e começar a fazer os exames mais específicos para descartar as síndromes. Então, fiz ultrassom ali. Esse médico falou, olha, agora a gente vai marcar a biópsia da placenta, né, o cariótipo fetal, para então a gente ver se tem a síndrome de Down ou alguma outra síndrome. Esse exame tem 25% de chance de aborto, ainda mais porque o feto é muito pequeno, é super invasível, né? É uma biópsia da placenta. Fiquei desesperada também. Voltamos na minha médica. Bom, doutora, eu não quero fazer esse exame deve doer, esse exame tem risco pro meu bebê, tem risco pra mim, não quero. Vocês não têm opção, vocês têm que fazer esse exame. Então aí já vem o primeiro choque, né? Não chego nem às 12 semanas e já ia ter que fazer um procedimento invasivo, assim, terrível. E aí a gente, assim, em busca, gente, eu jogava no Google, mega bexiga em bebê de 9 semanas. Nada. Sério, gente, não vem nada. Nenhuma resposta. Porque a primeira coisa que a gente faz é ir lá pro Dr. Google. E ali a gente já tem todas as respostas, vê 1000 casos do que aconteceu, tal, não sei o que. Gente, até por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque é surreal. Nada vinha de resposta pra gente. Até então a gente já tinha ido Salomão Zop, São Luís, na nossa médica, Santa Joana, Dr. Google, e nada vinha a resposta. As pessoas que a gente conhecia, né, os nossos pais e tal, ninguém. Aí, até que o meu sogro falou, olha, acho que vocês deveriam ir nesse médico que já salvou algumas pessoas na família, né, um médico da família, super de confiança. Falei, bom, aí tá a minha esperança. Vamos, então, nesse médico. Ele vai chegar lá e vai dizer, é assim, vocês vão tratar assim, e pronto, porque eu só queria uma resposta, fosse boa ou fosse ruim. Conseguimos na mesma semana ir nesse médico. Detalhe, né? Ninguém trabalha, ninguém come, ninguém dorme, ninguém faz nada aqui em casa. A gente só em função disso. Sério, assim, eu até agradeço muito a empresa que eu trabalhava na época, que foi super parceira e falou, não, beleza, foca em descobrir o que tem na sua gravidez e a gente vai tocando o resto remoto, sabe? Então, no tempo que tinha, é que eu trabalhava, fazia as outras coisas, mas o foco era descobrir o que meu filho tinha na barriga. E aí fomos nesse médico. Chegamos lá, um médico super direto e reto, assim, do jeito que eu gosto, papum, sem frescura. Contamos a história pra ele, ele fala, olha, conheço essa equipe de medicina fetal que você tá tratando, realmente é a melhor. São meus amigos, posso mandar o WhatsApp pra eles e tudo mais. Mas preciso te dizer que em 30 anos de medicina, eu fiz mais de 8.000 partos, se eu não me engano, e eu nunca vi esse caso. Gente, um médico com 30 anos de profissão, mais do que a minha idade, nunca viu esse caso. Mas o chão cai de novo, né? E aí ele vira e fala, olha, eu quero acompanhar com vocês para aprender, então por favor, continue vindo aqui. Mas eu sou bem sincero, até ele falou, conhecendo a família de vocês, eu não posso mentir para vocês. Preparem-se para não ter este bebê. Foi isso que ele falou para mim. Gente, quando esse médico falou, preparem-se para não ter esse bebê, eu já não tinha chão. Aí então o chão caiu mais ainda, né? E eu lembro que eu repeti essa frase pra minha mãe, ela berrava no telefone. Porque assim, não façam planos, entendeu? Não façam, esquece, sabe? Tipo, não tem tanta chance assim desse bebê vingar, porque o que ele tem, ninguém sabe o que ele tem. E aí esse médico falou, faz a biópsia, faz tudo que essa equipe mandar
e vamos acompanhando, e você vai voltando aqui e a gente vai conversando, esperando esse bebê crescer. E aí nisso acho que já tinha passado a primeira semana. A gente não lembra exatamente a cronologia, tá? Porque assim, foram dias muito intensos. Às vezes em um dia aconteciam muitas coisas, e aí passavam-se 3 ou 4 dias, os finais de semana eram intermináveis, que era quando a gente não ia aos médicos, né? E aquela incerteza. E eu lembro que a gente, falando de nomes, mas não tava comprando nada. Aí o Fernando falou pra mim, né? Bom, vamos dar um nome pra ele, porque isso vai ajudar a gente a passar, sabe? A gente conversar com ele, dar força pro bebê. Aí a gente tava entre vários nomes e falamos, bom, Luca, vamos chamar ele de Luca. E aí começamos a chamar ele de Luca, então, por volta das 10, 11 semanas. E aí fazendo ultrassom, gente, depois eu vou pegar, deve estar por aqui no meu escritório, a pilha de ultrassons que a gente tem, que a gente fazia ultrassom toda semana. Avançando um pouquinho a história, chegamos à 13ª semana de gestação, porque para fazer a biópsia tinha que passar da 12ª para minimizar um pouquinho os riscos. Bom, tava desesperada, vamos lá fazer essa biópsia da placenta, é invasivo, tudo mais. Fomos eu e o Fernando lá pro Santa Joana, médico assim, incrível, gente, sério, essa equipe de medicina fetal do Santa Joana, olha, me dá até um nó na garganta só de lembrar de como a gente foi, assim, abençoado, de cair nas mãos certas, sabe? A segurança dos médicos, a tranquilidade que eles nos davam, mesmo a gente não tendo muita resposta, sabe? Ai, gente, agora eu tô até confusa em relação às semanas. Eu tô achando que a gente foi fazendo, não era isso, a gente foi fazendo semana a semana o ultrassom até chegar mais ou menos na 14ª. Eu preciso pegar depois o ultrassom para lembrar. Mas assim, comecinho da gravidez, a gente fazendo um monte de ultrassom até chegar a hora certa de fazer essa biópsia da placenta. E assim, toda noite eu pensava, Deus, por quê? Por que comigo? Por que a gente? A gente pensa, né? Será que isso é só pra eu aprender alguma coisa? Então eu falava, Deus, eu já aprendi. Por favor, faz amanhã, nesse ultrassom novo que eu vou fazer, ter sumido esse negócio, sem explicação, a gente pedia, né? E nada. Aí chegamos... Gente, eu vou lembrar. Peraí. 16ª semana. 16ª, gente. Demorou demais. Então assim, acompanhando com o ultrassom, fomos lá fazer a biópsia do cariótipo fetal. Eu tava morrendo de medo, desesperada. Aí, chegamos lá na hora, os médicos viram e falam pra gente, então, a gente decidiu que vai aproveitar que tem que fazer esse procedimento invasivo cheio de risco e a gente já vai mexer nesse bebê. Porque a gente acha que isso é a válvula da uretra posterior, ou seja, significava que o bebê não fazia xixi. Então a gente vai puxar o xixi dele, vai fazer uma punção na bexiga dele, tirar o xixi pra ver se essa obstrução ela acaba. Porque se for só isso, apesar de ter risco, tá muito no começo da gravidez e vai ser mais fácil desse bebê sobreviver. Bom, fizemos a biópsia, gente. Que horrível, sério. Cena de Grey's Anatomy. Eu deitada na cama, Fernando do meu lado, uma enfermeira junto, 2 médicos lá com ultrassom na TV, um segura o ultrassom, o outro lá fazendo força pra tirar a biópsia da placenta, uma dor horrível, por mais que eu tivesse anestesia local, uma dor horrível e eu acordada. E eles olhando ali pelo ultrassom. Aí nisso eles avisaram, eles, olha, Fernando, se você for cair, cai pra lá pra não cair em cima dela, porque os pais normalmente desmaiam quando a gente vai fazer procedimento invasivo assim em bebê. Dito e feito. De repente eu só ouvi a porta batendo, era o Fernando saindo com a enfermeira, sei lá o que tinha acontecido com ele. E aí fizeram a biópsia, e aí foram então pro Luca. Aí dá zoom no ultrassom, aquela bexigona. Eles põem uma seringa na minha barriga, eu vendo tudo. E aí ele vai assim, como se ele fosse pescar um peixe pra conseguir pegar a bexiga do Luca. E o Luca se mexendo na barriga. Até que ele fisga, como se fosse um anzol, assim, e puxa pra ficar segurando, né? Pra não dar risco de perfurar. Gente, pensa assim, que um bebê de 16 semanas tem o quê? 20 centímetros? Nem isso, gente, é muito pequeno pra conseguir achar uma bexiga, sério. Assim, aqueles médicos, eles são guiados por Deus, porque o que eles fizeram ali foi impressionante. E assim, na maior calma, eles cantando, conversando, pedindo pra ficar tranquila.
E aí, de repente, quando eles pegam a bexiga do Luke, eles puxam e tiram todo aquele líquido acumulado nessa mega bexiga. E eles falaram, bom, agora a gente espera até semana que vem para ver se a bexiga volta a encher ou se ela não volta, e também para receber os resultados da biópsia da placenta para descobrir se ele tem síndrome de Down ou alguma outra síndrome. E aí, qual foi o diagnóstico naquele dia? Ainda não sabemos o que seu filho tem, ele tem uma mega bexiga, mas a gente não sabe o que significa essa mega bexiga. Agora nas palavras deles, né, é torcer, pra gente é orar e não torcer. Torcer pra não voltar a encher a bexiga, porque se ela não voltar a encher, provavelmente a gente vai saber que era uma obstrução temporária. Se ela voltar a encher, é bem provável que ele tenha de fato algum probleminha, ou nos rins ou na bexiga, e aí a gente vai ter que fazer um outro procedimento que envolve de fato entrar pela bolsa, então estourar a bolsa, colocar um stent para o xixi conseguir sair. Só que com tudo isso, ele vai ter 50% de chance de nascer com falência renal ou com problemas pulmonares. Porque o que acontece é que o líquido amniótico, que é o xixi do bebê, ele serve de alimento para o bebê. Então, se não tem líquido amniótico, ele tem dificuldade para respirar dentro da barriga, dificuldade para se alimentar, e aí ele pode ter vários outros problemas que não sejam só os problemas renais e na bexiga. Então, assim, gente, tudo que a gente tinha naquele momento era fé. Fé de saber que tinha que dar tudo negativo no exame do cariótipo fetal em relação a síndromes, porque dependendo da síndrome, se ela é muito grave, você tem que abortar, você tem que tirar o bebê, senão o risco acontece muito risco para a mãe, e torcer para essa bexiga não encher de novo, né? Isso era mais ou menos final de março, estava chegando perto do meu aniversário. Eles falaram, bom, semana que vem você volta pra gente ver se essa bexiga encheu ou não, vamos acompanhar, e aí eu tive que ficar de repouso, né? Eu tive que ficar de repouso no fim de semana, porque além de tudo tinha a chance de ter um aborto espontâneo. E eu falei, tá, e como é que eu vou saber se tá tudo bem com o bebê? Porque nessa fase o bebê não mexe ainda, né? Eu mal tinha barriga ainda. E aí eles falaram, não, fica tranquila. Se tiver um sangramento, você corre pro pronto-socorro. Achei que o Luca tinha chorado. Bom, se tiver sangramento, você corre pro pronto-socorro. Então eu lembro que minha mãe veio aqui, minha sogra, meu pai, ficou todo mundo aqui comigo em casa no fim de semana. Isso foi numa sexta, né? Na segunda eu ainda tive que ficar, na segunda e na terça eu ainda fiquei de repouso. Fiquei 4 dias de repouso, beleza, sem sangramento, tudo normal. Fiquei com bastante cólica, né, porque tinha mexido em mim, mas deu tudo certo. Aí fomos então, lembrei, isso foi numa sexta. No sábado seguinte, seria o meu aniversário. E aí, bom, vamos lá, né, pedindo pra Deus, Deus, me dá um presente de aniversário, né, me dá um presente de aniversário, ver que essa bexiga não encheu. E o resultado da biópsia só sairia na outra semana ainda. Então fomos na sexta-feira, eu lembro até que eu queria fazer um jantarzinho de aniversário, só que eu falei pra minha mãe, dependendo do resultado desse ultrassom, eu não vou querer. Então a gente deixou tudo meio engatilhado, assim, mas sem saber se a gente ia fazer um aniversário ou não. Aí fomos para o ultrassom na sexta-feira e, gente, tava perfeitinha a bexiga dele, não tinha enchido, tava tudo certo. Eu até me emociono e os médicos, olha, parece que o procedimento deu certo, então a princípio a gente não precisa marcar esse próximo procedimento, é só continuar acompanhando e torcer para que a bexiga não encha, né? E eu falando, tá, doutor, mas se a bexiga não encher, qual que é o diagnóstico do meu filho? A gente não sabe o que aconteceu. Deve ter sido uma obstrução temporária, mas vamos esperar o resultado da biópsia. E ainda tinha o resultado da biópsia. Pausa nisso tudo e vamos comemorar o meu aniversário. E eu tinha combinado com o Fê, assim que a gente descobriu que tava grávidos, que a gente casaria antes do Luca nascer. Porque eu falava coisa boba, assim, mas eu falava que era importante a gente, por mais que a gente já morasse junto, eu queria ter um álbum de casamento, eu queria ter o sobrenome do Fê, eu queria que meu filho soubesse, sabe, que a gente fez tudo certinho pra chegada dele. Só que com todo esse turbilhão de coisas, a gente nem pensava mais, assim, em fazer o casamento antes dele nascer, porque a gente não sabia nem se ele ia nascer, né? Bom, fomos então pra Mariporã, pra casa da minha mãe, pra comemorar o meu aniversário. Isso foi de sexta pra sábado, né? No sábado o Fernando tava tão estranho comigo, gente, tão estranho comigo, vocês não têm noção.
E aí, meu, o que tá acontecendo? A hora que deu tudo certo, ele tá estranho, ele não queria comer, sei lá. Estranho. Era um dia que meu irmão tinha vários jogos de futebol. Meu irmãozinho joga futebol, tal, a gente foi acompanhar ele nos jogos e à noite seria o meu jantarzinho de aniversário. Bom, chegamos desses jogos e aí eu falei, meu, eu tô cansada, vou descansar um pouquinho. Fui pra salinha de TV, assim que eu sentei, vem o Fernando. Amor, vem aqui na outra sala. E eu falei, que saco, Fernando, me deixa descansar. Quando eu chego na sala, tá ele com um buquê de flores lindo. E eu, ai, que flor linda, amor. E ele assim, olha, tem rosa, tem girassol, tem tal flor que você gosta, não sei o que. Eu, calma, eu tô vendo. Ele, mas olha as flores. Eu falei, amor, eu tô vendo. Ele, não, olha mais perto do buquê. Dentro do buquê tá a caixinha, o meu anel de noivado, gente. Ele me pediu em casamento em meio a tudo isso. Então foi assim, a gente saiu de uma semana onde a gente não sabia o que ia acontecer com o nosso filho, com a maior dor que eu tinha sentido até então, de medo, sabe? Não a dor física, porque a dor física a gente passa, pra uma semana seguinte onde as coisas deram certo. Era meu aniversário, eu fui pedido em casamento, eu falei, bom, tá na mão de Deus as coisas continuarem dando certo, né? E assim a gente foi. Toda sexta-feira era dia de fazer ultrassom. Agora chegou a hora de eu mostrar a pilha de ultrassons pra vocês. Aqui estão, nem sei se tem todos, mas aqui estão todos os ultrassons que a gente fez. Aí vocês podem ver que tem assim, ó, A Mais, São Luís, Santa Joana, que é o que mais tem, né? Santa Joana aqui tem vários. Promatre. Gente, assim, tem de todos os lugares que vocês possam imaginar. Ah, deve ter mais um monte aqui. Bom, aí semana seguinte vamos lá fazer de novo a ultrassom. E a bexiga dele certa. Aí na outra semana vamos lá olhar o resultado do cariótipo fetal, que até tinha demorado mais uma semana ainda. Tudo zerado, gente, ele não tinha nenhuma síndrome, tudo certinho. E aí a gente levando esses ultrassons pro meu obstetra. Pausa, meu obstetra. Um senhor maravilhoso, que foi no fim quem fez, acabou fazendo o meu parto. Ateu, total ateu, falando assim, olha, é a natureza, porque nada explica isso aqui. Eu falava, não é a natureza, doutor, isso é Deus. Ele falava, olha, se você acredita em Deus, então pode falar que é Deus, porque é inexplicável ter resolvido tão fácil assim a bexiga dele. Mas vamos acompanhar, porque ainda pode acontecer alguma coisa. Então, gente, o nosso sofrimento era, não tivemos um diagnóstico certo, mega bexiga, tá? Difícil de dizer o que ele tinha. E assim, a vitória era semana a semana. Porque toda sexta-feira, eu lembro que era depois do almoço que eu fazia ultrassom. Então eu trabalhava de manhã, não almoçava e já ia direto pro ultrassom. Eu já encontrava o Fernando lá no Santa Joana pra fazer ultrassom. Então, assim, a gente não podia fazer muitos planos, era semana a semana. Que os médicos falavam, olha, ainda pode encher de novo essa bexiga. Então, assim, não era pra gente fazer enxoval, não era pra gente fazer planos ainda, sabe? E a gente foi dependendo, assim, de Deus semana a semana. Eu lembro que eu ia na igreja, gente, sério, quem me visse na igreja falava, o que tá acontecendo com essa menina? Porque eu só chorava. E aí eu via aquele monte de criança na igreja e falava, será que eu vou estar aqui com meu filho um dia? Ou será que não, sabe? Isso, assim, me fazia depender de Deus. Agora, o mais bonito de depender de Deus em tudo isso, gente, é que se você olhasse pra mim, eu tava feliz. Eu não sei explicar, eu tava feliz. Eu tava bem, o Fernando tava bem. A gente conseguia, apesar de tudo, trabalhar bem, se relacionar. Aí a gente pensando no casamento, de ó, se tudo der certo, a gente casa em julho, né? Isso era mais ou menos que ele me pediu em casamento no dia do meu aniversário, 7 de abril. Então, se der tudo certo em julho, a gente casa. E assim, dependendo de Deus e as coisas andando bem, gente. Dá pra acreditar? E aí, assim, eu vendendo super bem no trabalho. Eu consegui fazer um case e ganhar um prêmio nesse meio tempo, sabe? O primeiro prêmio da minha carreira. E você fala, cara, como que deu pra fazer tudo isso no meio desse turbilhão? E é Deus, gente. Deus, assim, carregou a gente no colo, porque eu não senti. Hoje eu choro lembrando do que eu passei, mas eu não chorava na época. É claro que eu sofria, mas assim, eu não sei explicar. Eu ouvi uma frase de que se a gente encontra um lugar no coração de Deus, a gente não é alcançado pelo sofrimento. E assim, eu passei por tudo isso
Mas, claro, chorando, mal, mas ao mesmo tempo bem, eu não sei explicar, gente. É coisa que só a fé faz e quem tem fé vai me entender. Que não é lógico, entendeu? Não é lógico você estar sofrendo e estar bem ao mesmo tempo. É um dos paradoxos da fé, né? Bom, aí avançando um pouquinho, semana a semana, faz ultrassom. Isso a gente é amigo do médico, né? Chegava lá, o médico já falava, e esse palmeirense aqui na barriga, tal, não sei o quê. E aí semana a semana, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Até que a gente chegou em junho, acho que perto da 20ª semana, assim, o médico fala, olha, agora, depois de todas essas semanas, não tem mais como acontecer alguma coisa com seu filho. Então pode fazer um enxoval. Ele falou, se considere grávida a partir de hoje. Gente, eu tava na metade da gravidez e ele falou, agora você pode se considerar grávida. Agora vai. E aí a gente saiu, né? Vamos fazer enxoval, vamos fazer o quartinho, tal, não sei o que, e vamos casar. Mas aí o casamento, eu falo em outro vídeo, tá? Vou contar mais sobre o Luca. Bom, fomos fazendo ultrassom. E eu falei, tá, e quando ele nascer, como vai ser? Um outro assunto para outro vídeo. Eu queria um parto natural, normal, blá blá blá, etc. Até que sim, gente. Como ia ser o meu parto, onde ia ser, com quem ia ser, gente, de verdade, falando o bom português, foda-se, o importante era que meu filho nascesse, sabe, às vezes a gente fica também com toda a frescurinha, ai, meu filho tem que ter isso, meu parto tem que ser assim, eu não sei o que, gente, o que importa é a saúde, pode parecer clichê, mas até a gente passar, é isso que importa. E aí seguimos, né, a gente acabou trocando de médico, ficamos com esse obstetra aí da família do Fê, maravilhoso, perfeito, sério. Se não fosse ele também, ele sempre me acalmando e tal, ele sempre brincando, ele falava, toda vez que eu chegava lá ele falava, não me pergunta o que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu com seu filho, eu não sei como esse quadro era tão grave e de repente ele resolveu assim, sabe, do dia pra noite, ele falava, olha, vocês têm que ter fé mesmo, dando uma debochada, mas entendendo que a nossa fé ali era parruda. E aí seguimos, semana a semana, e eles falaram, olha, no máximo o que vai acontecer quando seu filho nascer, ele vai precisar passar por uma série de exames depois do nascimento, pra gente garantir que não tenha nada, que não tenha que fazer nenhuma intervenção. Mas assim, eles falavam, não se preocupa, entendeu? Precisa ser um parto onde ele não sofra muito. Então ali eu já entendi, tá, talvez não seja parto normal e tá tudo certo. Na verdade eu até achei melhor, também assunto pra outro vídeo. E gente, pra terminar, que eu tô chegando em 30 minutos aqui de vídeo, então se você tá me assistindo ainda, eu sei que essa história é muito especial, não dava pra contar ela em menos tempo do que isso. Só pra contar pra vocês, tá? O Luca nasceu maravilhoso, nasceu super bem, fez todos os exames possíveis na maternidade, nefrologista acompanhando, pediatra, o pessoal da UTI, porque ele ficou um tempinho na UTI e tal. E, gente, assim, os médicos falavam, hã? Esse bebê aqui, quem diz que ele passou por tudo isso na barriga? Porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Gente, hoje ele tá... Tô aqui olhando a babá eletrônica porque ele tá dormindo. Ele tem 9 meses, quase 10 já. Eu não faço nem acompanhamento com um especialista porque não precisou. Meu filho é perfeito. Toda vez que eu vou trocar uma fralda cheia de xixi, eu falo, obrigada, Senhor. Ele é um milagre. E assim, depois de tudo isso, a gente... Faz uns meses que eu descobri que o Cobra, sabe? O artista Cobra... Ele perdeu uma filhinha ainda na gestação. Ela também tinha essa mega bexiga. Mesma coisa, gente. Ele fez uns posts nas redes sociais dele explicando e dizendo, a gente não tem nem diagnóstico, a gente só sabe que ela tem uma mega bexiga. E ela nasceu de 7 meses. Eu fico muito mal com essa história. Ela viveu 6 horas. E os médicos falaram que foi um milagre. Ela ter vivido 6 horas com isso que ela tinha. E o meu filho tá aqui perfeito há 10 meses. Então assim, o Luca é um milagre na nossa vida. O Luca é a prova de que Deus existe. De que quando Ele quer, Ele faz. E não é sempre que Deus vai fazer o que a gente quer que Ele faça. Mas nesse caso Ele queria que a gente testemunhasse do milagre, gente, do milagre. Então assim, foi uma gravidez difícil, mas foi uma gravidez feliz. Foi uma gravidez onde eu me aproximei de Deus, onde eu fui cuidada por Deus em todos os momentos. E hoje ele é uma criança perfeita. E eu queria fazer esse vídeo pra contar o meu relato e
também, porque eu sei que isso é muito raro. Assim, se eu não me engano, é uma criança em sei lá quantos milhões. Eu não lembro a estatística, depois eu coloco na descrição pra vocês. Mas assim, então, talvez esse vídeo nem ajude muita gente, porque não é um problema comum. Mas, se você conhece alguém que tá passando por alguma coisa parecida, indica esse vídeo, porque se eu conseguir ajudar uma mãe que passou por isso, que tá passando por isso, já vai ser muito. Porque eu sofri muito também por não ter relatos disso. Eu só fui ter o relato do cobra quando o Luca já tinha nascido. E eu mostrei pra todo mundo da minha família, todo mundo ficou assim, passado. Ficou sentido pelo que aconteceu com ele. E foi ali que a gente teve noção do tamanho desse problema, porque eu nunca tinha ouvido outra pessoa que teve isso na gestação. Exceto quando tinha mega bexiga e descobria depois que era síndrome de Down. Que nem é um problema, né, gente? Perto de tudo que pode acontecer, a síndrome de Down ela não é nenhum problema. Então, é isso. Esse é meu primeiro relato. Quero contar pra vocês depois do parto, dos primeiros dias do Luca, quero contar do casamento, tem muita história pra contar aí. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até agora, muito obrigada, porque esse vídeo tá super longo. E até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.